Oi, gente, aqui é a Bruna e hoje eu vim falar pra vocês as minhas leituras de janeiro. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que tá rolando em 2021, mas eu li 13 livros esse mês. Esse mês eu finalmente li Tibira, uma tragédia indígena brasileira, de João Nin. João é uma pessoa, sabe, João... O mundo inteiro para João, gente, é o seguinte. Tibira ou Tivira foi o nome da primeira pessoa que foi uma pessoa indígena que sofreu LGBTQ-fobia no Brasil. O primeiro caso registrado, na verdade, disso ter acontecido. E aí João pegou essa história de Tibira e contou uma novelização do que seria o ponto de vista de Illy contando essa história. Porque o registro que se tem foi, sei lá, um padre ou alguém aí das igrejas, das coisas lá, que comentou sobre isso super alto, assim, no registro. Aconteceu isso aqui. Tava lá na frente do canhão e aí João decidiu contar essa história do jeito que ela merece contada, pela voz de Tibira. O livro, ele é todo em formato de peça de teatro, então ele é todo feito para poder ser esse monólogo de Tibira com o final da vida dele. E não só o final da vida, mas no caso mostrando quem Tibira era. E não só isso, o livro tá em Guarani Mandevá, que é um idioma indígena, e em português, que é esse idioma que João usa como uma forma de resistência política. Então, basicamente, para quem fala português é português, só que com Y no lugar de I. Então o livro todo é escrito assim, e em cada verso que tem em português tem Guarani Andeuá. Foi a tradução para Guarani de Luan Picá, e essa história acabou com o meu coração, assim. Foi uma história ótima de ler, eu acho que o João fez um trabalho incrível. E eu só conseguia ler e eu consigo ver isso acontecendo na frente dos meus olhos. E eu preciso muito ver isso no teatro, sabe? No ao vivo, alguma pessoa apresentando. Lógico que agora não dá pra fazer, porque, né, pandemia. Mas assim que puder, eu quero muito, muito ir aplaudir Tibira de pé, ao vivo, assim. Vai ser incrível. Esse mês eu recebi as recompensas de um dos projetos mais legais que eu já apoiei no Catarse, que é o Fora da Caixinha. E dentro da caixinha, né, do pacotinho, vieram 3 zines de artistas diferentes. É muito legal o Fora da Caixinha, porque ele foi para ter o trabalho de vários artistas, de vários lugares do Brasil também. Então tem aqui o 9mm de distância do Paulo Bruno, ele é cearense, se eu não me engano. Tem Bem TV, da Ana Toyoda, que é do norte, acho que ela é de Manaus. E tem também Maré, da Diana Salu, que é do centro-oeste, de Brasília. Já li todos os 3 foram incríveis, os 3 são lindos, de artes incríveis. Eu adoro pessoas que desenham, gente, porque eu fico assim, amada, eu não sei fazer isso que você faz. Então você tem noção o quanto é incrível ver uma pessoa fazendo um negócio tão bem e você não faz nem ideia pra onde é que vai? É a coisa mais linda que existe. Eu gostei muito do trabalho dos 3, eu quero acompanhar os 3 pra poder ver outros projetos que possam ter por aí. Vou deixar os perfis aqui na descrição, caso vocês queiram conhecer também. O Fora da Caixinha não tá mais rolando, porque foi um projeto, né, único no Catarse que teve, mas talvez aconteça de novo por aí. Então eu vou deixar o perfil do Fora da Caixinha aqui embaixo também pra você conhecer. Outra leitura que eu fiz esse mês foi o quadrinho de Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds. Eu não tenho o quadrinho físico aqui, mas se você não sabe que livro que eu tô falando, é esse aqui. O Jason Reynolds é um dos meus autores favoritos da face da Terra. Esse cara é incrível, sabe? Ele é incrível, ele é impressionante. Esse livro é todo escrito em verso, e ele é a história de um menino que teve um irmão assassinado, e ele aprendeu 3 lições com o irmão, que aprendeu do outro irmão, que aprendeu do pai, que aprendeu do tio. Que são: não chore, aconteça o que acontecer, você não pode nunca chorar. Número 2, você nunca pode dedurar alguém, nunca falar, foi tal pessoa que fez. E número 3, você precisa se vingar. Então, se o irmão dele foi assassinado, ele é obrigado pelas regras a assassinar a pessoa que assassinou o irmão. E ele pega a arma que o irmão tinha guardado e ele entra no elevador para poder fazer justamente isso. Mas quando ele entra no elevador, ele começa a ter uma experiência. Então, o livro inteiro acontece basicamente no 1 minuto da corrida do elevador, descendo 6 andares. É incrível. Incrível, incrível, incrível. E aí eu li esse quadrinho do livro, que é a mesma história, só que feita em quadrinhos. E quem já leu o livro sabe que ele é um tanto visual, assim. Ele tem uma... A escrita é muito bonita, assim, em verso. Você consegue visualizar bem, você tem toda uma coisa da poesia. E no quadrinho, você também tá ali com as palavras, e o jeito que se brinca com as palavras no quadrinho também ficou muito legal. Mas, né, você tá vendo ali aquelas cenas que são descritas. E é uma outra experiência, assim, por completo. Gostei muito do quadrinho. Gostei muito, muito, muito do quadrinho. Acho que foi ótimo. Aí agora eu já tenho esse aqui, eu já tenho ele em inglês, eu já tenho o quadrinho. Eu preciso que o Jason Reynolds escreva mais livros, porque os outros também eu já tô quase tudo lendo. Esse mês também eu li Vi, da Kim Thuy,
Kim Thuy, ela é tradutora, artista e escritora. Ela nasceu no Vietnã, mas imigrou para o Canadá quando ela era pequena. Mora ali na região francesa do Canadá, em Quebec, se eu não me engano. E Vi é uma ficção, mas que puxa muito da própria jornada dela, de entender sobre a sua família, de entender a família antes de fazer a imigração para o Canadá, entender a situação de guerra que estava acontecendo no próprio país e ser refugiada, e toda a vida que seguiu nessa questão de diáspora. Então ela pega um pouco dessa questão da diáspora, de não é do jeito que era, mas também não é do jeito que a galera aqui estava vivendo. Então você fica nesse limbo de misturar duas culturas, de misturar dois povos, e você parece que não se encaixa. O livro é mais reflexivo do que uma sequência assim, de eventos. Foi uma das primeiras leituras que eu fiz esse ano, e eu li por causa de um grupo de leitura que estava rolando com esse livro. Foi bem interessante, foi bem curto, e eu fiquei impressionada o tanto de coisa que teve para um livro tão curto. Mas eu gostei muito da escrita. Eu achei que foi interessante, assim. Aí eu terminei o livro pensando, uau, mas eu gostei? Ou eu não gostei? E aí eu acho que é sempre interessante o livro que te faz questionar assim, eu gostei desse livro? Não porque porque é ruim e bom, não. Mas foi uma experiência legal desse livro? E, tipo, foi. Mas o que especificamente... livros que fazem ter essa reflexão, tem alguns que, tipo, na hora, li, amei, pronto, acabou, 10/10. Mas tem livros que você fica assim, deixa eu pensar um pouco mais sobre isso. Esse livro foi mais ou menos esse que fez comigo. Mas ainda assim, eu já entendi que eu gostei bastante dele. Também no começo do ano eu li alguns quadrinhos pra dar aquele gás, tipo, vamos galera, vamos ler. Então eu li My Beijing, 4 Stories of Everyday Wonder, que significaria Pequim, 4 histórias de maravilhas rotineiras, cotidianas, coisas impressionantes no dia a dia. Esse foi escrito por Nie Jun, um artista chinês, não lembro agora qual é a província que ele nasceu, mas basicamente acompanha a história de uma criança e seu avô vivendo no dia a dia, e aí tem um momento que é uma história mais focada no avô, tem um momento que é a história mais focada da criança, e é quase um realismo mágicozinho, assim, sabe? Tem uns elementos de magia e tal, e é um quadrinho fofo, assim, você olha pra ele e fica assim, que coisinha mais fofa. Eu acho que eu escolhi bem, assim, começar o ano com essas leituras, assim, com esses quadrinhos, porque foi tão leve, foi tão de boa ler esse tipo de quadrinho. E não só porque era uma narrativa fácil, né? Porque era uma historinha fácil, mas porque eles traziam uma sensação boa também. Então pra mim foi ótimo começar o ano com esse. E o outro quadrinho que eu li bem no começo do ano foi Almost American Girl, da Robin Ha. Ela é coreana-americana e esse livro conta sobre a vida dela vindo morar nos Estados Unidos. A mudança que foi ela sair de Seoul pra poder ir pra uma cidadezinha no interior, assim, dos Estados Unidos. Pra ela foi algo super do nada, mas a mãe já tinha meio que tudo planejado. E como foi um processo difícil de adaptação. Esse quadrinho, se eu não me engano, ele competiu ano passado no Goodreads Choice Awards, que eu me lembro, ele não ganhou, mas ele chamou minha atenção ao longo do ano inteiro, e aí quando eu consegui a oportunidade de ler, eu aproveitei, e foi muito bom, assim. O que eu achei interessante dele foi que, assim, ele é focado na Robin, só que ele também explorou muito bem a história da mãe dela, porque eram só elas duas na história delas. E eu achei muito legal quando o quadrinho faz essa ponte, assim, tipo, ó, essa história sou eu que tô contando, é o meu ponto de vista, mas tá aqui o ponto de vista de outra pessoa que cresceu comigo. Me lembrou um pouco as sacadas que tem em Maus, sabe? Eu não lembro agora que é um artista, Art Spiegelman, alguma coisa assim. Mas em que ele conta a história do pai, né? Ele quer contar a história do pai, da mãe, etc. Mas acaba que conta também sobre a relação dele com o pai. Aqui a autora foi mais direta com isso, ela realmente mostrou, tipo, ó, aqui a história da mãe, assim, o que aconteceu com ela, depois de muitas conversas que ela teve pra poder contar essa história também. Mas eu gostei dele quebrar isso e fazer os dois pontos de vista, porque foi um processo difícil pras duas. Eu gosto muito de livros de memórias, eu sempre falo isso, ainda mais em quadrinhos, porque eu acho que não só, né, você lembrar de tudo e contar tudo, mas você tornar isso visual também pra pessoa, deve mexer muito com suas lembranças e tudo mais. Então eu admiro muito esse trabalho, e esse eu acho que foi um dos melhores, assim, sabe? Top 10 quadrinhos, livros de memórias que eu li. Eu acho que não dá pra julgar a vida da pessoa, né? Eu tô julgando só como é que eu consegui entender a vida da pessoa. Tem 2 livros de não ficção que eu li esse mês, mas que eu não vou comentar aqui nesse vídeo, porque depois eu quero comentar mais sobre o processo de ter lido esses 2 livros específicos que, né? É isso, enfim. Então eu vou falar que eu li From Twinkle with Love, da Sandhya Menon. Eu amo Sandhya Menon de um jeito que, assim, eu não consigo falar Sandhya Menon sem ficar sorrindo. Esse é o 2º livro que ela publicou, logo depois de When Dimple Met Rishi, que, se você não sabe, ainda vai ser publicado aqui no Brasil como Match Imperfeito, o encontro entre Dimple e Rishi, pelo Grupo Autêntica, da editora, acho que ele vai ser pelo Solo Gutenberg mesmo. Não sei ainda quando,
mas vem aí. E o There's Something About Sweetie, que é o meu livro favorito dela, também vai vir, porque já foi anunciado. O From Twinkle with Love não tá dentro do mesmo universo desses outros livros. Ela tem o When People Met Richie, que é o primeiro, From Twinkle with Love, que é o segundo, There's Something About Sweetie, que é o terceiro, então o primeiro e o terceiro vão sair aqui. O quarto é o 10 Things I Hate About Pink, que também tá dentro do mesmo universo. Só o From Twinkle with Love ficou fora. Talvez tenha sido uma questão logística dela. Mas eu li esse que só faltava esse da Sandy Amena pra eu poder ler. Eu já tinha lido todo o resto e eu demorei muito pra ler esse livro, porque eu falei, não, eu não quero ficar sem livro, sem histórias da Sandy Amena pra eu poder ler quando eu precisar. Mas eu não aguentei, eu tinha que ler essa história. E aqui a Twinkle, ela é uma adolescente também, uma adolescente de descendência indiana, como todos os personagens da Sandy Amena. E ela quer ser cineasta, ela quer ser diretora de filmes. Então ela conta todo o livro em cartas para suas diretoras favoritas. Então todo capítulo começa como querida Sofia Coppola, querida Ava DuVernay, querida Nora Ephron. E ela vai contando o que aconteceu. Foi muito vibes Diário da Princesa, assim, sabe? Até meio que um jeitinho de contar a história. Parecia uma coisa bem Diário da Princesa. Em alguns momentos que ela fala, tem alguém se aproximando, tô ouvindo passos, né? Vou parar aqui de escrever pra poder ninguém ver. Foi uma vibe muito assim, eu falei, gostei. Uma pegada anos 2000 ali. A Twinkle quer fazer um filme pra poder mostrar que ela é uma grande diretora, que ela é uma grande cineasta. E aí ela pega a ajuda do Sahil, que é o irmão do cara que ela tem crush. Ela tem crush no Neil, que é o irmão gêmeo do Sahil. E eles são, tipo, gêmeos realmente muito parecidos. Só que, né, todo mundo olha pro Neil, tipo, nossa, o Neil. Mas aí o Sahil também é muito interessado em cinema e ele propõe pra Twinkle de fazerem um filme juntos pra poder, né, mostrar o trabalho pro mundo e tal. Ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, ela tá vendo isso de fazer esse filmezinho, ela tem recebido e-mails de um admirador secreto falando que gosta dela, que tem interesse, né? E eles são assinados como N. Então ela fica, é o Neil. E aí ela começa a ficar, eu gosto dele, ele gosta de mim, a gente tá aqui trocando os e-mails. Só que, obviamente, ela começa a sentir sentimentos pelo Sahil também. Então, vai dar B.O. Mas é incrível, mas mais uma vez, Sandy Amena não acaba com o coração da gente, né? Porque ela fica lá, tipo, olha que bonitinho, olha que bonitinho, olha que bonitinho. E é tudo muito bonitinho. Só que ao mesmo tempo disso, ela tá questionando você sobre relacionamentos tóxicos com amizades. Sobre você não ver o outro lado da pessoa, sobre a gente só ver as coisas da nossa perspectiva. Sobre você colocar todo um peso em cima do trabalho que você faz e qual o limite da arrogância e da humildade e da autoconfiança. E toda uma questão sobre dinheiro e classe, e, sabe? Então, mais uma vez, eu amei mais um livro da Sandy Amena. Eu estou empolgadíssima pro próximo dela que vai sair esse mês agora, né? Porque agora a gente tá em fevereiro, mas vai sair esse mês. É um livro adulto dela, é o primeiro livro adulto dela. Eu esqueci qual é o nome, mas tá aqui a capa. E quem não viu ainda tem a adaptação de When Dimple Met Richie na Netflix. Se chama Matching Perfeito. Então, eu já assisti todos os episódios, depois eu posso comentar mais sobre isso se quiserem. E finalmente a última leitura que eu fiz esse mês foi Em Nossa Vizinhança, da Alice Dunbar Nelson. Esse foi um conto que eu li do Clube da Caixa Preta, que é um projeto de apoio recorrente que tem lá no Catarse. Vai estar o link aqui embaixo para você conhecer. Ele é todo feito por pessoas pretas, por tradutores, revisores, editores. É junto com a editora Escureceu, que na verdade são, né, é o mesmo projeto, mas projetos separados, porque essa organização é importante. Eu achei ótimo que eles organizaram isso. Esse projeto foi todo criado pelo Stefano Volpi. E assinando esse projeto, você recebe todo mês um conto extra, mais informações e um vídeo de material extra. E aí eu li o primeiro conto que tinha disponível pra mim, que era esse Em Nossa Vizinhança. E aí eu já peguei também os contos das outras caixas que eu tinha perdido antes de começar a apoiar. E vou lendo aos poucos aí ao longo dos próximos meses. Pronto, essas foram todas as leituras que eu fiz em janeiro. Eu comecei muitos outros livros, eu tô com uns 4 livros começados aqui. Mas eu vou deixar isso pra comentar um pouco mais do que eu quero ler em fevereiro. E eu quero saber nos comentários como que foram as suas leituras em janeiro. Você leu muito, você leu pouco, você leu exatamente o que você esperava, você leu algum livro que foi incrível? Me conta como que foram as suas leituras de janeiro aqui nos comentários. Eu vejo você no próximo vídeo.